O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling. Trump anuncia a retirada dos Estados Unidos de tratado para regular comércio de armas. Aqui a gente vai apenas girar algumas notícias, como você mencionou, meu caro Matias. E esse anúncio do acordo da ONU, que havia assinado pelo Obama, que prevê dificultar exportações de armas para países acusados de violar direitos humanos, o Trump anunciou a saída, fez lá a assinatura, o TCA, e ele fez esse anúncio, você sabe onde? Não. No encontro anual da National Rifle Association. Ah, vá. No palanque da NRA. Ou seja, os caras que mais faziam lobby contra esse acordo foi um presentão, jamais deixaremos que burocratas estrangeiros pisem nas liberdades garantidas pela segunda emenda, tá? A questão é que o tratado, ele falava, da exportação de armas, não da segunda emenda dos Estados Unidos, tá? O tratado falava, inclusive, de mísseis, de aviões. Na verdade, é uma coisa que você não tinha muita ligação com a NRA, Da parte do governo, coisa dessa cruzada contra tratados internacionais, contra o multilateralismo. Agora, pela parte da NRA, acaba sendo mais senso comum ali, a ideia de que era um tratado que iria impedir o cidadão dos Estados Unidos de ter suas armas, alguma coisa assim. Não, tá? Isso não tinha nada a ver. Continuando, no dia 28, um homem de 19 anos entrou numa sinagoga em San Diego, Califórnia, começou a atirar nas pessoas presentes na celebração da Páscoa judaica e ele matou uma mulher de 60 anos de idade e outras 3 pessoas ficaram feridas no domingo. Aí depois saiu a identificação dele com uma carta que ele escreveu. É um homem branco de 19 anos chamado John Earnest, que cometeu o ato, tá? Ele deixou lá um texto extremamente fascista, tá? E essa é a classificação do texto dele, claramente, E ele culpa, os judeus, que são a base do marxismo cultural, os hispânicos, os negros e os árabes, por tentarem fazer um genocídio contra o branco, contra os homens brancos, e por isso ele tinha que agir, tá? Então, assim, quando você escreve dizendo que está agindo em defesa da raça branca contra os judeus, os negros, os muçulmanos, os árabes, que são a base do marxismo cultural, que quer destruir a raça branca, tem um cara que ia gostar muito desse documento. Oxe. 2, eu posso conseguir pensar que ambos os sobrenomes começam com H, tá? Então, assim, bizarro. Aí quando a gente fala que é essa coisa do chamado marxismo cultural, que é essa interpretação das pessoas, que algumas pessoas têm sobre essa grande teoria da conspiração tal, leva a atos birutas como esse, tem gente que reclama com a gente, mas assim, é o documento que o cara deixou. Tá? Inclusive o cara deixou, ele foi preso, tá? Ele não se matou nem nada, ele se entregou para a polícia, tá? Então, para quem quiser conferir, fica à vontade, tá? O nome da vítima, infelizmente, foi a senhora Lori Gilbert Kaye, K-A-Y-E, tá? Que era uma lojista, tá? Ela tinha ali uma loja, um comércio. Também nos Estados Unidos, o Trump
recebeu recentemente, né, o presidente do Egito, o Abdel Fattah al-Sisi, e disse que essa semana está considerando designar a Irmandade Muçulmana como uma organização terrorista. Tá? Se fizer isso, vai ser uma questão interessante por conta do financiamento da organização, por conta dos lados econômicos da organização, e vai ser interessante pelos efeitos colaterais, porque isso vai bater no Catar, vai bater na Turquia, vai agradar a Arábia Saudita também. E, assim, eu não sei se vai ser tão simples assim, porque a Irmandade Muçulmana é vista como terrorista pelo Egito, mas ela é uma organização da sociedade civil, digamos assim, dentro do Catar, né? Vamos ver aí o que vai resultar, vai ser curioso ver os resultados disso. Mas, assim, numa leitura mais genérica, o Trump está escolhendo um lado. Sim. Ali talvez na região mais complicada geopoliticamente do mundo. E a ideia também de que, olha, vou agradar aqui o Egito e a Arábia Saudita, que a visão que esses próprios países tentam vender, que é o seguinte: olha, a gente precisa ficar no poder para segurar as rédeas desse pessoal radical. Que são os aliados mais tradicionais dos Estados Unidos na região também. E que isso é discurso. Né? Porque a gente já falou aqui várias vezes, né, da Arábia Saudita ser a grande financiadora disso. Inclusive, quem fala sobre isso é o próprio MBS, dizendo que a Arábia Saudita financiava os movimentos wahhabitas a pedido dos Estados Unidos na Guerra Fria, como uma forma de minar os regimes seculares na região que eram vistos como pró-União Soviética. Né? Quem mais minou o pan-arabismo secular foi os Estados Unidos, com os movimentos extremistas religiosos, como uma forma de evitar que esses países se aproximassem da União Soviética. E cabe lembrar, por exemplo, que o regime do Assad é secular. Sim, e é parte desse legado, né, do Partido Baath e tudo mais. Também nos Estados Unidos, né, tivemos um estudante de 22 anos que cometeu um tiroteio na Universidade da Carolina do Norte, em Charlotte, deixou pelo menos 2 pessoas mortas e 4 pessoas feridas. A NRA fez algum comentário sobre? Não que eu tenha visto. E, principalmente, teve um estudante que morreu, tá? O Riley Howell, que, enfim, ele recebeu um funeral com muitas homenagens e tudo mais. O próprio governo da Carolina do Norte disse que o rapaz foi um herói porque ele morreu durante o tiroteio ao tentar deter o criminoso, tá? Então fica aí o registro do Riley, né? R-I-L-E-Y Howell, H-O-W-E-L-L, tá? E o acusado, né, o principal suspeito de ser o criminoso, ele não compareceu, né, perante a corte e ele está sendo acusado de 2 homicídios e 4 tentativas de homicídio. Tá? Então, veremos aí o que vai acontecer. Depois, né, falando em gente biruta, um cruzeiro da Cientologia... Tá virando moda também esse papo de cruzeiro aí com gente biruta, né? Pois é, pra achar a borda do mundo, né? Ele está em quarentena na costa de Santa Lúcia, no Caribe, devido a casos de sarampo a bordo, tá? Por acaso eles tomam vacina? Não, eles também são contra a vacina. Tá explicado então, né? Pois é. Lembrando a todos os nossos ouvintes, né, vacinem seus filhos, por favor. Né? Estou aqui na frente de um pai exemplar que vacina o seu filho. A caderneta completa até os 4 anos. Então tá aí o cruzeiro, né, da Cientologia, está em quarentena por conta de casos de sarampo a bordo. Né? E aí não querem que espalhe o sarampo para as pessoas.
Ainda falando de birutas, o Facebook, perdão, não é um termo muito politicamente correto, peço desculpas, né? Já teve uma vez com uma ouvinte nossa, salvo engano era psiquiatra, ela disse que, né, acaba sendo um termo preconceituoso contra pessoas, né, que sofrem, né, de doenças neurológicas, mas, agora falando sério, o Facebook baniu permanentemente pessoas e organizações antissemitas e da alt-right, tá? Dentre elas estão 2 pessoas ligadas ao Infowars, né? O Alex Jones, o que recentemente disse à justiça, né, sobre ele ter espalhado ali teorias da conspiração sobre um tiroteio na Flórida, né? Ele basicamente disse que eram as vozes na cabeça dele. E o Paul Joseph Watson, né, que tem muita gente que compartilha vídeos dele aqui no Brasil, ele é ligado ao Infowars, para quem não sabe. O Milo Yiannopoulos, né, que é também um alt-right neonazi. A Laura Loomer, tá, que também é conhecida aqui no Brasil, já vi bastante gente compartilhando. E uma outra personalidade, também antissemita, mas talvez menos conhecida, seja o Luiz Farrakhan, que é o líder da Nação do Islã. Sim. Atual líder da Nação do Islã. Acho que desde sempre, assim. Já tem um bom tempo. A mesma Nação do Islã do Muhammad Ali, do Malcolm X. E ele é conhecido... Que fez a marcha dos 100 mil homens em Washington. E ele é conhecido por fazer muitos comentários antissemitas, né? Inclusive em vídeo. Tem um dele, ano retrasado, se não me engano, que perguntaram para ele qual a solução, o que ele faria para a solução do conflito da Palestina. E aí ele disse um negócio assim, que você não pode reformar uma casa cheia de cupins. Tipo, né, comparando os judeus aos cupins. E programa passado a gente falou justamente disso, dessa questão de você desumanizar as pessoas com esse tipo de comparação. E o Farrakhan também tinha uma certa incidência, né, em rappers que se converteram ao Islã também, que faziam declarações parecidas. Assim, um caso mais claro que me vem à cabeça é do Lord Jamar, que fazia parte do Brand Nubian, depois que se aproximou do Farrakhan, fez diversos comentários antissemitas e homofóbicos. Então, ele também está aí barrado perpetuamente do Facebook, dentre outros exemplos. E, finalmente, a presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, disse que o procurador-geral, né, o William Barr, mentiu perante o Congresso. Tá, dizendo que ele mentiu sobre o relatório do Robert Mueller, dizendo que ele distorceu as palavras que estão no relatório para inocentar o presidente Trump, e que se ele mentiu perante o Congresso, isso é um crime, e que tem que ver se ele mentiu a mando de alguém. Né? Ou seja, está querendo, né, implicar aí que ele teria mentido para proteger o Trump, querer eventualmente envolver o Donald Trump e eventualmente buscar alguma abordagem para o impeachment. E o que é irônico da situação é que Barr, no inglês, é um sinônimo de lei, né? Então, um cara que tem o sobrenome de Barr, mas até, tipo, American Bar Association é tipo a OAB dos Estados Unidos. A Debra. A Debra? Advogados do Brasil. Ah, sim. Enfim. Então é muito irônico, né? Que um cara com esse sobrenome tenha mentido no juramento. A Nancy Pelosi que disse que ele mentiu, não é a gente. Enfim. A gente não disse nada. Não. Se ele estiver me ouvindo... Manda um salve aí. Bem, agora a gente passa aí para a participação do nosso ouvinte e colaborador de longa data, o Gustavo Rebelo, direto lá da Flórida, comentando, né, sobre as novas regras eleitorais no estado, que é um dos principais swing states, né, dos Estados Unidos, e dessa vez tem muito a ver com as cidades santuárias, né? E você não vai comentar o que eu escrevi no roteiro? É o estado do swing. Aí você reclama que a gente tem baixa nota de piadinha. Você não faz a piadinha do estado do swing. Meia culpa, máxima culpa. Né? É uma piadinha fantástica. Bom crepúsculo, ouvintes do Xadrez Verbal. Então, essa semana o Congresso da Flórida passou, né, o House Bill, ou HB 527,
a segunda lei polêmica, na verdade, que eles passaram essa semana. E mais por fim eu comento sobre a primeira. É evidente que a lei do Congresso ainda tem que passar pelo Senado da Flórida, mas não tem muito risco de não ir parar na mesa do governador Ron DeSantis, que obviamente vai sancionar. Com isso, o estado da Flórida deve se tornar o 8º estado a de fato proibir a chamada cidade santuário, apesar de que até então nem existiam de forma legalizada o que seria uma cidade santuário, uma cidade que protege possíveis imigrantes, blá blá blá, aquela coisa sem documentação própria para residir no estado da Flórida. A lei acabou definindo multas para esse tipo de conduta, vamos dizer, das cidades, a multa diária de até $5.000. E a lei também obriga todos os vamos dizer, órgãos públicos, então não são só as prefeituras, você tem, por exemplo, as universidades, as escolas, qualquer órgão de funcionalismo público agora tem que seguir a recomendação do governo federal dos Estados Unidos, que nesse exato momento exige que seja relatado ao ICE, que é o órgão que justamente faz todo o processo para deportação de imigrantes ilegais, segundo recomendação do governo federal. Mas a recomendação do governo federal nem sempre foi assim, né? As leis começaram a mudar no fim do século XIX. Os Estados Unidos tinham medidas amigáveis de imigração, mesmo sem documentação, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundiais. E aí a coisa foi mudando até que chegamos hoje nessa política de perseguição aos imigrantes sem documentação. Porém, e isso é em parte um pouco da polêmica, porque a 10ª emenda da Constituição Federal dos Estados Unidos ela garantia autonomia aos estados para decidirem as próprias leis de imigração. Portanto, o estado da Flórida justamente está abdicando de um direito seu garantido pela Constituição Federal. O debate no Congresso foi muito interessante, foi muito intenso, com a bancada democrata relembrando os republicanos justamente de como o estado da Flórida é importante para receber justamente imigrantes que vêm pedir asilo vindo da Nicarágua, Honduras e obviamente Venezuela, que hoje tem sido muito atacada por exemplo, o senador descendente de cubano, Marco Rubio, que é um dos republicanos no Senado Federal que justamente defende a intervenção militar no país. Ao mesmo passo, você também teve, por exemplo, os deputados que são imigrantes legais, vamos dizer assim. Por exemplo, o Randy Fine, que tem cidadania russa, e também o outro republicano Ardian Zika, que é um imigrante do Kosovo, justamente defendendo a medida proposta por conta de abusos que os imigrantes sofrem antes de conseguir a documentação própria. Então ele está falando de... Eles se referiam à prostituição, a trabalho escravo e afins. E, ao mesmo passo, você também teve outros deputados que justamente já estavam propondo emendas a essa nova lei. Então você tem, por exemplo, a democrata imigrante do Irã, Ana Eskamani, que justamente ela queria uma isenção para as pessoas com asilo político por serem testemunhas ou vítimas de crimes nos países de origem delas. Então,
Você tem, por exemplo, o caso de imigrante aqui na Flórida que veio do Catar e ele não pode voltar para o Catar porque o cara é homossexual. E se ele voltar justamente para o Catar, ele vai ser morto, porque é assim que o país, as leis do país definem que sejam tratadas as pessoas homossexuais. Bom, de qualquer forma, a medida passou com 69 votos a favor e 47 contra, e agora segue para o Senado, que tem 23 senadores republicanos, 17 democratas, e tudo indica que vai passar. E assim como essa semana, justamente, o Senado da Flórida passou a medida permitindo a posse de arma para professores dentro de escolas públicas, desde que o board das municipalidades autorizem justamente que professores estejam portando o armamento. Dificilmente esses boards vão generalizar e liberar o porte do dia para a noite e em todas as municipalidades. Pode ser que uma ou outra realmente autorize, mas é difícil demais esse tipo de coisa generalizar. Então, da Flórida é isso. A minha dica cultural é um filme daquele serviço de streaming que não patrocina o programa. Eu não sei o título em português, mas eles chamam de The Highwayman, com E no final, que conta a história da captura de Bonnie e Clyde, que vai ser efeméride do mês que vem, em maio. 85 anos que eles foram capturados. E eu destaco desse filme justamente o contexto histórico da Grande Depressão, e eu achei um retrato bem fiel, vamos dizer assim, do que aconteceu com o interior dos Estados Unidos por reflexo da crise econômica da época. É isso, um abraço e falamos. Bem, e o mesmo Gustavo, ele me mandou pelo WhatsApp hoje um link de uma dessas coisas fantásticas, né, que acontecem quando a gente cobre a política internacional, né? No caso aqui, uma notícia mais das páginas policiais nos Estados Unidos, né, já que a polícia de Massachusetts prendeu 14 brasileiros envolvidos em atividade criminal, e que inclusive essa gangue tinha como apelido o primeiro comando de Massachusetts, que também está sendo conhecido como PCC de Harvard. Pois é, então ele me mandou essa notícia também, lembrando que Massachusetts, a capital é Boston, e hoje tem Boston e Milwaukee Bucks. Não é jabá da transmissão, mas Mas aí, ó, te cuida, Mara Salvatrucha, viu?